Olá pessoal, tudo bom? É, como vocês devem ter sido informados, né? Eu tô um pouco adoentado, não pude ir pra escola, mas não vou deixar vocês sem aula, né? Então, em algumas das turmas, eu não consegui concluir a terceira operação com conjuntos, né? A gente viu a união e a interseção. Em algumas turmas, eu não lembro quais, eu acho que uma ou duas turmas, eu cheguei a ver a diferença, mas nas demais turmas eu não consegui trabalhar, tá? Então, vou adiantar isso daqui para que vocês já possam, tá, resolver os exercícios da lista que trabalham com diferença entre conjuntos, tá bom? Então, a terceira operação que a gente vai trabalhar com conjuntos, né, é a chamada diferença, tá? A notação para essa operação diferença, tá? É o símbolo de menos aqui, né? Esse sinalzinho aqui, ou uma barra invertida, tá? Tanto faz. Então, se aparecer dessa forma ou dessa, tá? O que está sendo tratado é o que? A diferença entre os conjuntos A e B, tá? E como é que a gente define a diferença entre conjuntos, tá? O conjunto A menos B nada mais é do que o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B, tá? Eu posso definir dessa forma aqui, ó. A menos B é igual todos os x pertencentes a A, tais que esses x não pertencem a B, todo mundo que está em A e não está em B. Ou então posso dizer assim, né? São todos os elementos do universo que pertencem ao conjunto A e, esse sinalzinho aqui quer dizer o I, tá? Conjunção, e não pertencem ao conjunto B. Tá ok? Se eu for olhar graficamente, né? Se eu for olhar para o diagrama, essa região aqui, ó, que tá de lilás aqui, né? Então, essa região aqui é o conjunto A menos B. Eu tenho aqui o conjunto A, tá? Do conjunto A, eu retiro essa parte aqui, ó, que são os elementos que pertencem a B. E o que sobra é justamente o A menos B, tá? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Deixa eu habilitar minha canetinha. Bom, então, pronto, tem aqui o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Qual vai ser o conjunto A menos B? Eu vou pegar esse conjunto A aqui, esse é o conjunto A. Daqui eu vou retirar os elementos que pertencem a B. Quais desses elementos de A são elementos de B? Eu tenho o 2 vai cair fora. Eu tenho o 4, então o 4 cai fora. Então o A menos B é isso daí, é o conjunto A menos aqueles elementos que pertencem ao conjunto B. No caso, vão restar 1, 3 e 5. Tá? E o B menos A é a mesma ideia, né? Eu vou olhar para esse conjunto B. Desse conjunto B eu vou retirar aqueles elementos que pertencem ao conjunto A. O 2 e o 4 pertencem a A. Então, o conjunto B menos os elementos de A, tá? Ou seja, eu retiro o 2 e o 4, vão sobrar apenas 0, 6 e 8. Tá? Então, esse é o conjunto B menos A. Tá? Uma observação importante é que a diferença entre conjuntos, né, ela não é comutativa, né? A gente viu que a união e a interseção entre conjuntos são operações comutativas, né? A ordem dos operandos, né, não altera o meu resultado, né, o resultado da operação. Tá? No caso da diferença, não. Tá? Ela não é comutativa, a ordem importa sim. Tá? O conjunto A menos B ó, foi diferente do conjunto B menos A. Tá certo? Então não existe comutatividade na diferença entre conjuntos. Tá certo? Ok? Então é só isso daí, tá? Então, só concluir essa operaçãozinha, a gente vai resolver um exercíciozinho que está no livro de vocês, tá? Que é uma questão, a questão 25 da página 20, tá? Que me dá três conjuntos, tá ok? Me dá um conjunto X, que é o conjunto 3, 6, 9, 14, 18 e 20. Me dá um conjunto Y, que é o conjunto de todos os elementos X, que são múltiplos positivos de 3. Ou seja, todos os múltiplos positivos de 3 formam esse conjunto Y, tá? E o conjunto Z, que é o conjunto dos divisores positivos de 12, tá? Então, com base nesses conjuntos aí, então a questão vai me pedir que eu realize algumas operações com x, y e z, tá? Vamos observar o seguinte, né? Esse conjunto x, ele foi dado por extensão, né? Eu tenho aqui, ó, 1 a 1, né? Seus elementos estão escritos aqui 1 a 1, separados por vírgula. Isso é o que a gente chama de representação por extensão, né? E os conjuntos y e z foram dados por compreensão, né? Que a gente já viu isso. Quando a gente define um conjunto através de alguma propriedade, né? Que caracteriza unicamente os elementos desse conjunto, tá? Então, a gente pode tentar escrever y e z de uma outra forma, tá? Vamos tentar escrever y e z por extensão, de repente pode facilitar o nosso trabalho, né? Então, vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui, né? Pronto, estamos aqui. O conjunto y, tá? É o conjunto dos múltiplos positivos de 3. Quais são os múltiplos positivos de 3? 3, 6, 9, por aí vai, né? 12, 15, 18,
21, 24 e assim sucessivamente, né? São todos os múltiplos positivos de 3. Esse conjunto é um conjunto infinito, né? A gente já viu que o conjunto dos múltiplos de um número, tá? É um conjunto infinito. E o conjunto dos divisores de 12, que é o nosso conjunto Z, divisores positivos, né? Nós temos o quê? O 12 ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. Esses são os divisores positivos. Lembrando que 12 tem outros divisores, né? Que são os negativos. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6 e menos 12. Também são todos divisores de 12. Tá certo? Então, agora nós temos os conjuntos Y e Z por extensão. Tá? Agora que a gente tem esses conjuntos aqui por extensão, alguns podem achar mais fácil trabalhar dessa forma, né? Vamos responder o que a questão está pedindo para a gente, né? Na letra A, aqui estão, né, repetir, tá? Os conjuntos x, y e z. Na letra A, o que se pede é o quê? X menos y. Qual vai ser o conjunto x menos y? Eu vou pegar o conjunto x, que é esse conjunto daqui, 3, 6, 9, 14, 18 e 20, e vou retirar todos aqueles elementos que pertencem ao conjunto y. Então, quem daqui pertence ao conjunto y? Eu tenho os múltiplos de 3, né? Essa na definição do conjunto y. Então, eu retiro o 3, o 6, o 9 e o 18, tá? 3, 6, 9, 18. Então, o x menos y vai ficar apenas o quê? 14 e 20. Esse é o conjunto x menos y, tá certo? Então, o conjunto y é 14 e 20, ok? Tá aqui. Agora, na letra B, a questão pede que a gente determine o conjunto x menos z. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conjunto x, tá? Que está aqui, esse conjunto x, e daqui do conjunto x eu vou retirar quem está no conjunto z. Quem é que está no conjunto z? Os divisores de 12. Quais são os divisores de 12 no conjunto x? O 3, o 6 e só, né? Só esses daí, tá bom? Então, x menos z vai ficar o quê? Vai ficar o 9, o 14, o 18 e o 20, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o conjunto x e desse conjunto x, tá? Eu retirei aqueles elementos que pertencem ao conjunto z. É isso que eu tenho aqui, o conjunto x menos os elementos de z. Então, quando eu retiro os elementos de z, vão restar 9, 14, 18 e 20, tá bom? Então, x menos z é 9, 14, 18 e 20. Esse é o conjunto x menos z. Tá ok? Bom, e na letra C, o que é que está sendo pedido? A questão pede que eu determine o conjunto z menos y. Então, quem vai ser z menos y? Eu vou pegar o conjunto z, que é esse conjuntinho aqui, ok? Pego o conjunto z. Desse conjunto z, eu retiro os elementos de y. Quem são os elementos de y? Os múltiplos de 3. Então, daqui do conjunto z, eu retiro os múltiplos de 3. Cai fora o 3, cai fora o 6, cai fora o 12. Tá certo? Então, o conjunto z menos y vai ficar apenas 1, 2 e 4. Beleza? Então, vamos lá, né? Conjunto z menos y, conjunto 1, 2 e 4. Eu tenho isso daí, tá? 1, 2 e 4. Nenhuma dúvida até aí, né? Espero que não. Caso tenha, vocês podem voltar o vídeo aí, tá? Então aguardem o meu retorno e podem me perguntar à vontade, tá bom? Na letra D, o que está sendo pedido, tá? É o conjunto x união z menos y. Vamos prestar um pouquinho de atenção aqui, porque nós temos agora duas operações a realizar, né? Eu tenho uma união e tenho uma diferença. O que é que eu vou fazer primeiro aqui? Aqui está entre parênteses, né? Então, primeiro eu vou resolver isso daqui. Primeiro eu vou ver quem é x união z. Depois que eu fizer x união com z, eu vejo o resultado da união de x e z, desses dois conjuntos aqui, ó. Vou juntar todo mundo e colocar num conjunto só, tá? Aí eu vou retirar os elementos de y, tá certo? Vamos ver como é que vai ficar, né? Quem é x união z? Ó, quando eu juntar esse conjunto com esse, eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 14, o 18 e 20. Então, essa é a união de x com z, tá? X união z. O que é que eu quero? Eu quero dessa união daqui, eu quero retirar os elementos de y, tá? Quais são os elementos de y? Os múltiplos de 3. Quais são? O 3, o 6, o 9, o 12 e o 18. Então, quem vai restar?
1, 2, 14, 20. Ah, faltou o 4 aqui. 1, 2, 4, 14 e 20. Tá certo? Então, esse é o conjunto x união z menos y, tá? Então, repetindo, o que foi que eu fiz? Primeiro eu realizei a união de x com z. Tá aqui. Ok? E desse conjunto eu retirei os elementos de y, né, que são os múltiplos de 3. Tá? Quando eu faço isso, o que é que me sobra? Sobram esses elementos aqui, né? 1, 2, 4, 14 e 20. Ok? Tranquilinho, né? Molezinha isso daí, né, gente? Então, letra E. Vamos para a letra E. O que se pede aqui na letra E é o quê? Essa letra, esse item, né, quer que eu determine o conjunto Z menos a interseção de Y com X. Novamente, né, vou realizar primeiro o que está entre parênteses. Primeiro eu vou ver quem é Y interseção com X. Depois eu vou fazer Z menos esse conjunto, a diferença entre Z e esse conjunto. Tá? Só lembrando, né, o que é a interseção, esse símbolozinho aqui, né, que nós já vimos, denota a interseção entre dois conjuntos. E o que é a interseção entre dois conjuntos? São os elementos que esses dois conjuntos possuem em comum. Então, o que é que y e x têm em comum, né? Nós temos o quê? O 3, o 6, o 9 e o 18, né? Ó, 3, tá aqui, ó, tá em y e x, o 6 também, o 9 também, tá? E o 18. Então, esses são os elementos que pertencem simultaneamente, né, aos conjuntos x e y. Essa é a interseção entre x e y, tá? 3, 6, 9, 18. O que eu quero é o quê? Eu quero z menos esse conjunto. Então, eu vou pegar o conjunto z que está aqui. Tá? Esse é o conjunto z. E daqui de z, eu vou retirar os elementos que pertencem a essa interseção de y e x. Quais são? O 3 e o 6, né? São os elementos que estão aqui, ó, 3 e 6. Tá? Então, quando eu retirar o 3 e o 6, vão sobrar apenas 1, 2, 4 e 12. Então, esse é o resultado da letra E. Tá? Conjunto Z menos a interseção de y com x vai me dar o 1, 2, 4 e 12. Ok? Para concluir essa questão, né, o item F, ele pede que eu realize a diferença entre a interseção de z com y e a interseção de x com z. Tá ok? Então, eu vou realizar essas duas interseções separadamente. Tá? Vou ver quem é a interseção de z com y. Vou ver quem é a interseção de x com z. E depois eu faço a diferença entre esses dois conjuntos. Tá bom? Então, qual é a interseção entre z e y? Z e y, o que é que eles têm em comum? O 3, o 6 e o 12. Essa é a interseção de z com y. Tá ok? E que é a interseção de x com z? Deixa eu trocar a cor da minha canetinha aqui. Colocar aqui um azul aqui. Pronto. Quem é a interseção de x com z? O que é que x e z têm em comum? O 3, ó. O 6 e só. Né? Então, tá aqui. X interseção z, 3 e 6. Pronto. Agora eu tenho essas duas interseções. Z interseção y e x interseção z. O que eu quero é a diferença. Eu quero esse conjunto. Tá horrível aqui, né? Escrever com mouse é difícil demais. Vamos lá. Então tá aqui. Eu quero esse conjunto menos esse daqui de baixo. Tá? A diferença, né? Então desse conjunto 3, 6 e 12, eu vou retirar os elementos que pertencem a esse conjunto 3, 6. No caso, tanto 3 como 6 pertencem à interseção de x com z. Então os dois caem fora. Então quem vai restar? Apenas o 12, né? Lembrando que a diferença é entre z interseção y e x interseção z. Então desse conjunto daqui, que é o conjunto 3, 6, 12, desse conjunto é que eu retiro os elementos desse. Tá? Então vejo quem sobra aqui em z interseção com y, que vai dar apenas o 12. Tá? Uma observaçãozinha que se fosse o contrário, se fosse x interseção z menos z interseção y, tá? O resultado seria conjunto vazio. Por quê? Porque eu ia tirar o 3 e o 6, que são os elementos que estão aqui. Não ia sobrar ninguém. Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem postar aí na seção de comentários, tá? Vou tentar acessar pelo menos uma vez ao dia, enquanto eu estiver um pouquinho longe de vocês, tá bom? E postem suas dúvidas na seção de comentários e quando
quando tiver de volta a gente continua a nossa brincadeirinha, tá? Então, abração aí, pessoal. Tchau, tchau.